Nós lemos o Salmo 133. É muito conhecido este salmo de todos nós. Nós costumamos lê-lo sempre. E eu desejei meditar com os irmãos nessa oportunidade. Vamos ler de novo? Quem tem a Bíblia aí, em casa, você que está em casa. Já? Enquanto você procura, eu quero agradecer a presença da área 10. Nós só convocamos uma área por segunda, devido à questão da aglomeração. Então, estão presentes a congregação Manancial de Vida, faz sinal com a mão, Manancial de Vida. O dirigente é o irmão Melquíades, está? Irmão Melquíades, ali, obrigado, irmão Melquíades. A congregação Rosa de Saron, Pedro Brito, lá na Pedro Brito, dirigente o irmão Charles, está bem aqui, irmã Meires. E a congregação Porta das Ovelhas, residencial José Lisboa, dirigente o irmão Marco Aurélio. Faça sinal com a mão, quem é de lado, obrigado, Marco Aurélio. E o pastor da área é o pastor Jairo, também está presente. Vamos lá. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce. Vocês já viram como são três palavras, três termos ou três verbos, descer? Desce sobre a barba, desce a orla das suas vestes, e que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então deixe sua Bíblia aberta, você que está aqui, você que está em casa, porque nós vamos estudar esse texto aí. Primeiramente, eu quero dizer para o meu irmão que esse salmo fala da união. Mais do que isso, fala da unidade. Porque uma coisa é estarmos unidos e outra coisa é sermos um. É possível nós sermos unidos, não brigarmos, não batermos boca, não discordarmos e ao mesmo tempo o nosso coração não ser um. Discordarmos, eu vou tirar a palavra discordar. É possível sermos unidos e discordarmos uns dos outros. Quando se fala de unidade, está falando de um corpo. Quando a cabeça pensa em ir para algum lugar, todos os outros membros e órgãos do corpo atendem. Você vai botar o pé direito na frente, o pé esquerdo, como você quiser, levanta o pé para subir uma escada e o corpo atende. É um. Você já imaginou se a perna direita dissesse, eu vou para cá, e a esquerda disse, mas eu vou para cá? Não ia dar certo. Então, uma coisa é unidade, outra coisa é união. Mas aqui está falando exatamente disso, união que gera unidade. Mas eu quero começar dizendo a meus queridos irmãos, que a desunião, a crítica e a intolerância é algo muito visível nas Sagradas Escrituras, em todas as páginas, ou em toda a Escritura. E a Bíblia não se esforça por esconder, ao contrário, registra para o nosso ensino, para que nós possamos nos corrigir e não praticar os mesmos erros daqueles que praticaram o erro da desunião. Querem alguns exemplos? Começa logo no Gênesis. Caim matou Abel. Vá ajudando aí, você em casa também. Abel era o que de Caim? Irmão. Caim mata seu irmão. Ló se desentende com Abraão. O que Ló era de Abraão? Sobrinho. Se desentende. Não dá para continuar vivendo juntos. Se separam. Os irmãos de José odiaram tanto José
que o venderam como escravo para o Egito. Irmãos. Esses mesmos irmãos não se entendiam uns com os outros. Era uma guerra constante, um desentendimento constante. Miriam, isso aqui eu acho muito forte. Miriam e Arão. Miriam tudo bem, mas Arão era o sacerdote. Vamos trazer para o contexto atual, era o pastor. Mas criticam seu irmão Moisés, que era o líder maior. Manso, que o próprio Deus disse que não tinha ninguém em toda a nação de Israel tão manso como Moisés. Mas eles criticam Moisés. Miriam e Arão, dois irmãos criticando outro. Absalão quis destronar Davi e quis matar Davi. Quem era Absalão? Filho de Davi. Quer ver mais? Os discípulos de Jesus discutiam frequentemente sobre quem ia ser o maior, quem ia ser o líder. Foi preciso Jesus dizer que no reino de Deus, o menor é que é o maior, o que serve é que é o maior. Chamou uma criança e disse: se alguém não receber o reino como uma criança dessa, não, jamais entrará no reino de Deus. Nas cartas de Paulo nós encontramos uma história triste de rivalidade e de divisão na igreja. Se você lembrar que Paulo com Barnabé também se desentende por causa de Marcos, se separam, um vai para um lugar, outro para outro, faz uma equipe, o outro faz outra equipe, só lá mais na frente que Paulo mesmo diz assim: traz Marcos, que vai ser muito útil para mim no ministério. Mas nesse momento divide. E as cartas falam dessa história. Queridos, seria diferente hoje. A gente vê a história da igreja, dos pais da igreja até hoje. Então não é diferente hoje. A situação é igual a isso que nós acabamos de ver. Mas essa é a exceção, essa não é a regra. A regra é o que Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, ele escreve aqui no Salmo 133, falando da excelência do amor fraternal que resulta em união e em verdadeira paz. Ele é muito claro: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que este salmo expressa a mesma verdade espiritual que João 17, quando Jesus orou para que seus discípulos fossem alicerçados em amor, para que seus discípulos fossem alicerçados em santidade e para que seus discípulos fossem alicerçados em unidade. Jesus pede: Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um. Jesus e o Pai sempre foram um. E ele queria que os seus discípulos também fossem um. E Paulo fala lá na carta, parece que aos Filipenses, que nós sejamos unidos de alma, que sejamos como um só homem, que sejamos muitos com um só coração, como a só mente, o coração e a mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus sabia que o Espírito Santo, ou aliás, Jesus e Davi sabiam que o Espírito Santo não poderia operar entre os crentes, havendo divisão causada por pecado, causada por ambições egoístas. Então Davi sabia disso. É por isso que ele clama pela união, que ele ensina a união. E o próprio Senhor Jesus Cristo fala da unidade, exatamente porque sabia que não poderia Deus operar entre nós, se houver entre nós divisões causadas por ambição e por pecado. Então vamos para o primeiro versículo do Salmo 133. Eu quero que vocês leiam. Você que está em casa também leia aí, vamos lá? 1, 2, 3, todos juntos.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olhe para a sua Bíblia, a expressão que os irmãos vivam em união, literalmente significa, quer dizer, quando os irmãos habitam juntos. Agora imagine uma casa, uma família. Mas Davi não estava falando para a nação de Israel? Estava. Mas essas palavras se aplicam a pessoas. E como também se aplicam a comunidades, como no caso a igreja. Mas literalmente significa quando os irmãos habitam também juntos. Porque esse salmo é um salmo de romagem, parecem peregrinos, que eles viajavam para Jerusalém, para as festas. No entanto, o que Davi está pensando é os irmãos vivendo juntos, debaixo do mesmo teto, comendo, como se diz, um saco de sal. Mamãe falava uma caneca, então eu vou botar agora um saco. Porque comer uma caneca de sal, talvez até passe rápido, mas vamos botar um saco de sal. Aí dá para saber como eles são, como eles vivem, em comunidade, ou seja, em família. E a mente de Davi está pensando exatamente em pessoas, vivendo juntas. Você lá na sua casa é uma coisa, eu aqui lá na minha também, mas quando nós nos juntamos para vivermos juntos o ano todo, toda semana cultos, 2, 3 vezes, os trabalhos, a congregação, o dirigente e o pastor, juntamente com a congregação, é essa visão de vivência, dia a dia, de família, de comunidade também. Então aqui nós temos uma exortação no sentido de restaurar ou conservar este padrão social. Que padrão? O viver à altura deste ideal. Não entendi nada, pastor. O senhor falou de um padrão social e falou de um ideal. Que ideal? Que os irmãos vivam em união. Esse é o ideal sagrado. E por que o Espírito Santo exorta, ensina que os irmãos vivam unidos, em unidade? O próprio texto responde: porque isto é agradável, isto é bom. Olha o que diz o versículo: ó, quão bom. Está usando uma intensidade, não dá nem para medir o quanto é bom e quanto é suave os irmãos viverem em união. Eu já vi alguns casais dizerem que nunca se desentenderam, algumas famílias dizerem que não brigam, algumas igrejas pacíficas que nunca se queixaram do seu líder, do seu dirigente, algumas congregações, e assim por diante, até empresas que são pacíficas. Então esse é o ideal que o texto sagrado está trazendo, que os irmãos vivam unidos. E por que buscamos esse ideal? Porque é bom e agradável. Tem um autor que diz que uma coisa era as famílias, eu já citei isso, de israelitas passarem alguns dias juntos enquanto viajavam para Jerusalém. Outra coisa bem diferente era morarem juntas o ano inteiro, debaixo do mesmo teto. Volto a citar a expressão da minha mãe: comer uma caneca de sal juntos. Se quiser conhecer duas pessoas, se são unidas, se entendem, se dá para conviver, então põe as duas para comer uma caneca de sal juntos. E a ideia é lá de animais, que se botava o sal, eu não estou lembrado do nome do sal, que bota para gado e tal, sal mineral, bote lá, juntinho, na mesma cocheira.
Vê se eles não se chifram. E Paulo vem dizendo: meus irmãos, se vos mordeis uns aos outros, tenham cuidado para que também não vos devorem uns aos outros. O outro autor, ele traduz esse versículo da seguinte maneira: como é maravilhoso quando os irmãos vivem juntos em harmonia. Então, entenda muito bem, o que é bom, o que é agradável, não é apenas viver juntos. Juntos nós estamos todos os dias, com a família, com os irmãos na igreja, no grupo. Aqui nesse momento eu posso citar a banda do Names, que estão juntos, o grupo aqui do irmão Osaías, que gera essas imagens, que é a Cadeb, o grupo de som, e peço oração pelo irmão Vanderli, que não veio hoje, porque não está bem de saúde. Então, sempre estão juntos, mas o que é bom, o que é agradável, não é só viver juntos, mas viver juntos em harmonia, em união. Ó, quão bom e quão agradável é viver juntos em harmonia. Não tem coisa melhor do que uma família vivendo em harmonia. Eu fiquei triste um dia desse, quando eu ouvi uma irmã dizer: pastor, geralmente, quando o pai chega de viagem, o marido chega de viagem, o óbvio, o agradável, o suave, é que os filhos corram ao encontro do pai, na rua, vai ao encontro na própria rua, e a esposa fica na porta, sorrindo, de braços abertos. Esse é o normal, é o agradável, é o suave. Ela disse: ao contrário, quando meu pai chegava, nós corríamos e nos escondíamos debaixo da cama. Quem estava chegando não era o pai, era o monstro. Então, vivem juntos, mas não vivem em harmonia, não vivem em paz, não vivem em felicidade. Mas o texto está dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, como é maravilhoso quando os irmãos vivem juntos em harmonia. O outro autor diz: nós somos irmãos, e somos irmãos de sangue. Eu disse isso numa mensagem um dia desse: somos irmãos de sangue. Você não é filho do meu pai biológico, nem da minha mãe biológica, mas por você ser filho de Cristo, comprado e lavado, comprada e lavada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e eu também. Então nós somos irmãos de sangue. E este autor diz que somos irmãos de sangue de toda a alma do universo, que foi comprada e lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós nos chamamos de irmão. Desde os primórdios a igreja se chama de irmãos. Pai do Senhor, irmão. É assim que nos tratamos. Acabei de apresentar alguns irmãos: irmão Melquiades, o irmão Charles, a irmã Meires. Você é meu irmão, nós somos irmãos. Nós passamos pelo mesmo nascimento espiritual, a mesma experiência. Passamos pelo mesmo batismo nas águas. Os que são batizados no Espírito Santo, passamos pelo mesmo batismo do Espírito Santo. Adoramos o mesmo Deus, proclamamos a mesma mensagem do Evangelho, pregamos a mesma palavra, a mesma Bíblia Sagrada. Embora tenhamos a Bíblia em várias versões, mas é a mesma palavra. Estamos caminhando para a mesma cidade celestial. Ou você está caminhando para outra? Não, todos nós estamos caminhando para a mesma cidade celestial. E ainda cantamos. Somos um, em Cristo somos um. Somos um só. Somos um, em Cristo somos um só. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor,
um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Cante, você aí, você que está em casa, vamos lá. Somos um, em Cristo somos um só. Somos um, em Cristo somos um só. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Pois é, meus amados irmãos, por que que infelizmente muitas vezes existem muitas divisões, muitas desunião entre nós? Se nós passamos pelo mesmo nascimento espiritual, somos filhos do mesmo Pai, caminhamos para a mesma cidade celestial, somos participantes da mesma herança, mesmo céu, mesma fé, mesmo batismo. E por que divisões? Por que desunião? Estas coisas podem acontecer, como já citei no início, mostrando que na Bíblia Sagrada a intolerância, a crítica e a desunião é algo visível. Mas o ideal de Deus é que os irmãos vivam em união. Está claro isso nas Sagradas Escrituras. O texto é muito enfático em dizer que a união entre os irmãos é agradável. Vamos repetir o versículo de número 1, todos juntos? 1, 2, 3. Só mais uma vez, você que está em casa também. 1, 2, 3. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos, aquele que verdadeiramente é filho de Deus, é nascido de Deus, pertence à mesma família daquele outro que também é nascido de Deus, é filho de Deus. Então, devemos nos amar uns aos outros. Olha o que diz João, capítulo de número 4, verso 7, não procure. 1 João, amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você desdobrar esse versículo, vai ficar a coisa feia. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, a desunião não é, a contenda não é, as intrigas não são, o ódio não é, e qualquer que ama a Deus é nascido, qualquer que ama é nascido de Deus. Quem não ama, quem odeia, quem critica, quem zomba, quem deseja o mal, não é de Deus e não conhece a Deus. A gente lê o versículo assim, mas quando você olha o que o versículo está dizendo, você entende que crente briguento, crentes que Caim, vamos citar aqui alguns, eu já citei aqui, crente Caim, crente Absalão, e assim por diante, não pertencem ao Senhor, porque não conhecem o Senhor nosso Deus. Olha esse outro versículo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Se eu amo Deus, então eu amo aquele que é nascido de Deus. Tem um corinho que eu aprendi muito tempo atrás, aqui em Bacabal, em 87, eu vim aqui um trabalho, trabalhava em Triângulo,
E quem cantou esse corinho foi até o pastor que hoje está lá em Carutapera, pastor Antônio Santos, que é com amor que o crente chega ao céu. Se tu não amas teu irmão que está vendo, como tu podes amar a Deus que nunca viu? Não, é outro. A melhor oração é amar. Se tu podes amar, então tu podes orar. Se não podes amar, vai orar o quê? Então isso é muito claro. Fechando esse versículo, a unidade e a comunhão dependem exatamente da maior virtude espiritual, que é o amor. Não existe, nós vamos ver isso no finalzinho dessa palestra, não existe união, unidade sem amor. Sem o amor verdadeiro, sem o amor ágape, não existe unidade, não existe união. Existe o contrário, discórdia e tudo mais. Vamos ler o versículo número 2. Quero que você leia, todos juntos. Versículo número 2, leia bem forte. Bem, aqui o homem de Deus faz duas comparações da união, da unidade. Ele compara como óleo precioso, e no versículo seguinte ele vai comparar com o orvalho do Hermon. Não vá para o versículo seguinte ainda não, acompanhe aí o versículo de número 2. Vamos para a primeira comparação. Ele está comparando a união. A intenção dele é que os seus ouvintes, que Israel, e no caso hoje a igreja, dê valor à união. Por isso ele começa dizendo que é agradável, quão bom e quão suave. Quão agradável é que os irmãos vivem em união. E vai dizer que a união é comparada com o óleo da unção, e depois com o orvalho de Hermon. Primeiramente, eu quero que você compreenda que o óleo precioso aí é literalmente o óleo bom. Mas que óleo bom é esse que Davi está comparando à união? É o óleo da unção, cuja composição foi dada pelo próprio Deus. Deus deu os ingredientes. Aqui, se tiver algum perfumista que fabrique perfume, ele já vai entender. Deus deu os ingredientes e deu a quantidade de sua formulação. Cada fórmula tem a quantidade. Você vê aí essas mulheres falando sobre comida, cozinhando, e vai dizendo a quantidade, tanto de macaxeira, tanto de batata, tanto de farinha, tanto de ovos, tanto... E vocês que sabem, eu não sei cozinhar. A quantidade certa. Deus deu a quantidade certa. E quais os ingredientes para fazer esse óleo bom, que Davi chama de precioso. Esse óleo que é comparado com a unção, vai entendendo, era santo. Esse óleo era tão precioso que não podia ser usado em nada comum. Não podia ungir, digamos assim, a não ser reis e sacerdotes. Era um óleo especial, não podia ser usado para nada comum, era exclusivo, repito, para a unção dos reis e dos sacerdotes. O trabalho do sacerdote ou o trabalho do rei só se tornava oficial mediante essa unção. Enquanto ele não fosse ungido, ele não era oficializado rei e nem oficializado sacerdote. Alguns poucos profetas foram ungidos com esse óleo, mas a unção do profeta não está aqui. Então esse trabalho só era reconhecido quando fossem ungidos. Tal é que Arão e seus filhos não foram admitidos para ministrar até que fossem ungidos com esse óleo.
Eles foram escolhidos, foram separados, toda a congregação já sabia quem era, mas só eram sacerdotes depois de ungidos com esse óleo. A Bíblia diz que ele era agradável, então era cheiroso, era um perfume muito bom, esse óleo. E para todos que cercavam Arão, esse óleo também era agradável, não só para ele, porque a gente põe um perfume na gente, e tem uns perfumes, não chegue perto de mim, por amor de Deus. O irmão Ligilson sabe que quem viaja comigo tem que usar o meu perfume, porque eu sou alérgico, e usar outro perfume, entrou no carro, pronto, me dá dor de cabeça e coisa tremenda. Mas esse aqui não, era agradável para Arão, mas era agradável para quem estava ao lado dele, ou com ele. Então era preciosíssimo esse óleo, que era exclusivo para o ofício sacerdotal. Isso vai dar uma ideia também de que nós precisamos ser ungidos com esse óleo. E esse óleo aqui não é, digamos, o batismo do Espírito Santo, mas o amor que gera união e que gera paz entre os irmãos. O amor que nos torna agradáveis, que nos torna cheirosos e que nos torna bênção. Não tem crente assim, que aonde chega é uma bênção, que todo mundo quer estar ao lado dele ou dela, porque é ungido com esse óleo da unção sagrada, chamado amor ágape. É uma bênção que vive em função dos outros. Então veja a comparação que Davi faz com esse óleo. Mas olha o versículo 2 ainda, acompanhe por bondade. É como óleo precioso. Esse óleo vai para onde? Lê para mim aí, está acompanhando? Bíblia aberta? Por favor, Bíblia aberta. Estou tentando dar uma aula. Vamos lá. É como óleo precioso sobre a cabeça de quem? De Arão. Olha a outra figura que ele traz. Arão, meus queridos, sabe quem era Arão? Era nada mais, nada menos que a figura religiosa mais importante da terra prometida. Depois de Moisés, acredito que era. E Arão servia a nação inteira. Era um tipo de Cristo até. E era a responsabilidade de Arão de produzir a unidade na fé e na prática. Era a responsabilidade dele também deixar o exemplo de amor, o exemplo de fraternidade, o exemplo de união. Observe que o óleo é derramado, não é apenas gotículas, não é apenas aspersão, mas é derramado abundantemente sobre a cabeça dele. Tal é que desce pela barba e vai até as orlas das suas vestes. Então observe essa efusão, digamos assim, essa profusão, essa copiosidade dessa unção. Era abundante, o óleo derramado pela barba descia sobre os ombros de Arão e então sobre as suas vestes. E nessas vestes estavam escritas os nomes das 12 tribos de Israel. Então, assim, o óleo simbolizava a unidade. Quando molhava todos os nomes de Israel, estava dizendo que aquela unção estava unindo todo Israel. Dá para entender um crente batizado do Espírito Santo falando da vida alheia? Dá para entender um crente cheio de Deus difamando alguém, odiando alguém? Não dá, meus queridos. Se nós estamos cheios de Deus, então nós estamos cheios da unção do Senhor e portanto somos unidos de alma. Então veja a comparação que ele está fazendo, de forma, meus queridos, que a copiosa efusão ou derramamento da cabeça do sumo sacerdote diferia de Champlin da aspersão dos outros
dos outros sacerdotes. Vou ler a nota de Champlin. A copiosa efusão da cabeça do sumo sacerdote diferia da aspersão feita na testa dos demais sacerdotes. Os demais sacerdotes eram ungidos assim. Arão não, derramaram o óleo sobre a cabeça dele. Ele era o sumo sacerdote. Veja a importância que Davi está dando à união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, que desce por sua barba. Se você for estudar sobre a barba de Arão, o significado dela, aí você vai entender mais ainda o que Moisés está falando sobre a união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e que desce até a orlas das suas vestes. Era essa imagem que Davi estava passando sobre a união. Quando se reúne esses três elementos, Arão, o sumo sacerdote, o óleo sagrado, o precioso óleo, a barba de Arão, que tinha um significado tremendo, só para os irmãos entenderem. O texto fala também da honrosa barba de Arão, que é de Champlin também. A barba era altamente respeitada pela mente dos hebreus. Uma boa barba era sinal de distinção e de sabedoria. Era considerado um adorno masculino ter barba profusa. Também era sinal de honra. Se a veracidade de alguém fosse posta em dúvida, a dúvida podia ser enfrentada com as palavras: olhe para a barba dele. Isso, vocês lembram, vocês são mais do meu tempo, ouviram falar que houve uma época que as pessoas, ao invés de assinar um documento, arrancavam um cabelo do bigode, para provar de que o que ele estava falando era verdade. Então veja o significado. E Davi está dizendo que a união é como óleo precioso derramado profusamente sobre a cabeça do sumo sacerdote, que descia pela sua barba e molhava a gola das suas vestes, onde estavam as pedras com o nome de todas as tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, falando exatamente dessa unificação. Então, reunindo agora esses três elementos, Arão, barba e óleo, podemos ver a força que esse versículo tinha para o povo hebreu. Seu intuito era levá-los a apresentar grande valor na unidade da fé e na unidade da congregação. Não somente unidade da fé, mas unidade da congregação. Por isso que claramente ele diz que a união é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Eu espero que todas as vezes que você seja tentado ou tentada a discórdias em casa, ou mesmo na igreja, ou que seja no trabalho, que você lembre dessa figura que Davi nos ensina aqui sobre a união. A união é tão agradável que é comparada com o óleo da unção. Vamos terminar, versículo de número 3, quero que você leia novamente, todos juntos, 1, 2, 3. Quem é comparado com o óleo precioso? Já esqueceram? Não entenderam? Quem é comparado aqui com o óleo precioso? A união. Quem é comparado com o orvalho de Hermon? A união. Nós estamos falando de quê? De união, de unidade. Entenda bem para você levar para casa. Observe: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. O que é bom e agradável? A união. Aí ele vai compará-la ao óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua barba e vai até a orla dos seus vestidos, e vai comparar aqui com o orvalho de Hermon. Observe essa outra figura. Atente bem, por favor.
nas Escrituras, o orvalho simboliza a palavra vivificadora de Deus. Tem até um texto que fala: goteje a minha doutrina. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos vivifica. Quer ter fé? Lê a palavra. O apóstolo da fé, parece que George Miller, disse que ele orava muito pedindo milagres, pedindo maravilhas. E depois ele continuou orando, mas entendeu que não era só orar, era ler a Bíblia. Que a Bíblia é que gera fé, aliás, pedindo fé. Aí depois ele entendeu que a fé vem pelo ouvir. Ouvi contar de um irmão que estava enfermo e que muitos irmãos já o haviam visitado. E ele estava lá, enfermo, do mesmo jeito. Um dia chegou um irmão, um diácono, para visitá-lo. E os irmãos que estão doentes, estão me ouvindo, escutem isso. E na hora o irmão disse assim: meu amado, eu vim orar pelo senhor, para Jesus lhe curar. Disse: ah, meu irmão, aqui já veio fulano, beltrano, cicrano, e citou nomes grandes na fé, como pastores, irmãos e irmãs. Quer dizer, o irmão já estava desanimado. Nessa questão da Covid, alguém já até me disse: parece que não adianta orar pelos que estão doentes de Covid. Não pense assim. O nosso Deus pode se levantar do seu trono e dar um basta nisso na hora que Ele quiser. Ele continua sendo Deus, Ele sempre será Deus. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Quando Ele mandava praga sobre Israel e o povo se humilhava: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Como é que está escrito mais? E sararei a sua terra. Deus mudou, igreja? Ele é o mesmo? Sim, Ele é o mesmo. Então o irmão, quando ouviu o irmão semelhante, esses que estão assim, nesse período de Covid, parece que não adianta a gente orar. A gente ora e o irmão morre. O irmão entendeu que faltava fé naquele doente. Pois tá bom, meu santo, mas o senhor permite eu ler alguns textos para o senhor? Ele disse: pode ler, meu irmão. E começou lendo sobre os milagres de Jesus. E aí um cego foi curado, um surdo ouvia, um mudo falava, um leproso era purificado, um endemoniado era liberto, a multidão era alimentada, o mar se aquietava. E ele foi lendo os milagres, foi lendo os milagres, foi lendo os milagres. E em um dado momento ele parou de ler e levantou as mãos e disse: meu Pai, eu quero te agradecer pela cura que o Senhor acaba de operar na vida do irmão fulano de tal. E estava lá agora o irmão curado para a glória e louvor do nome do Senhor. Fé. Então, meus queridos, o orvalho simboliza exatamente essa palavra vivificadora. Quando você lê a palavra, você se anima, você se fortalece, você se renova. O orvalho também simboliza a bênção de Deus que traz fertilidade, que traz prosperidade. Tanto prosperidade espiritual como prosperidade material. Nós às vezes só achamos que a prosperidade do cristão é só espiritual. Não, Deus quer nos abençoar no todo, principalmente nesse momento difícil, em que muitas funções, muitos empregos, muitos meios de vidas pararam.
Totalmente. Quem está vendendo bastante são as farmácias. Quem está ganhando bastante são os hospitais. Os médicos, principalmente aqueles que se destacaram nesse período. Mas tem outras profissões que pararam. Quer ver um exemplo aqui? A irmã Noemi, bem aqui. Ela vive de alugar roupa para eventos. Não tem evento. Como é que ela vai alugar roupa? Mas se você estiver me ouvindo, irmã Noemi, vai aqui uma palavra de fé para você. O teu Deus é o mesmo, e era ontem, hoje e será para sempre. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O orvalho representa exatamente essa prosperidade, mas apresenta o revigoramento especial que Deus oferece ao seu povo. Representa a renovação espiritual. Deus quer reavivar o seu povo. Será que Deus não está dando uma machucadinha? Ou talvez vai até piorar, não sei, não quero, para que nós nos dobremos e entendamos que há um Deus em cima da terra, ou no céu e embaixo da terra. Como orvalho de Hermon. Aleluia. Queridos, quando fala do orvalho ou de água, você sabe que com a água surge a fertilidade. A Bíblia fala disso, que com as águas vem os brotos novamente, a árvore torna a reverdecer, os animais cantam de alegre, e a natureza começa a produzir novamente. Então com a água surge a fertilidade, surge a prosperidade. Quando as coisas secam, você já viu a terra seca? Vez por outra a televisão mostra isso. Seca que racha. Quando as coisas secam, começam a murchar, começam a se desintegrar, começam a apodrecer. Mas quando o orvalho chega, traz vida e traz prosperidade. Que haja orvalho de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Curve a sua cabeça. Você em casa, feche os seus olhos. Tem crente ainda aqui de olhos abertos. Por que, meu Deus do céu? Por que que não sentem a necessidade de se derramar na presença do Senhor? Por que não sentem a necessidade de chorar? Está escrito na palavra de Deus: chorai, lamentai, batei nos peitos. É hora de clamar, é hora de se dobrar, é hora de se humilhar e clamar pelo orvalho divino. Por sua misericórdia, por sua graça, no seu coração peça misericórdia. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia da minha família. Deus tenha misericórdia do meu irmão em Cristo, da minha irmã, da sua família. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país. Olha para o nosso povo, Senhor. Se levanta do teu trono, Deus. Diz basta. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Peça misericórdia, peça graça também. Pode abrir os seus olhos. Eu estou dizendo que quando as coisas secam, começa a murchar. Mas quando o orvalho chega, traz vida.
Porque a água, eu disse claramente para você, gera exatamente fertilidade e prosperidade. Vida significa união. Olha a última parte do versículo. Vamos ler. Como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. A bênção e a vida. Vou repetir: a bênção e a vida. Onde tem união tem bênção e tem vida. Vida significa união. Morte significa decomposição. Quem é que faz a diferença aqui entre a morte e a vida? É o orvalho, é a união. Quando não tem união, tudo seca, tudo murcha, é ódio, é mágoa, é ressentimento, é sentimento de vingança. Mas quando tem união, tem prosperidade, tem fertilidade, tem vida. O Monte Hermon, escute aqui, o Monte Hermon está no extremo norte de Israel. Olha a comparação, queridos. No extremo norte de Israel, com quase 3.000 metros de altura, acima do nível do mar, e está distante do monte, ou dos montes de Sião, mais de 300 quilômetros. Daqui a São Luís só dá 240, até o quilômetro zero, que era lá no aeroporto. Mais de 300 quilômetros. O Monte Hermon está distante dos montes de Sião, de Jerusalém, mais de 300 quilômetros. E ainda assim, olha a comparação. E ainda assim, Deus faz o orvalho de Hermon alcançar o monte de Sião. Mais de 300 quilômetros. Olha a comparação que ele está fazendo. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Você lê, talvez nem imagine que o Hermon está a mais de 300 quilômetros do monte Sião. E ainda assim o orvalho de Hermon desce sobre os montes de Sião. É o que Davi está dizendo, que a união é assim, copiosa, como o orvalho do Hermon, que não obstante estando lá no extremo norte, que eu disse, de Israel, a mais de 300 quilômetros de Sião, ainda assim chega lá em Sião copiosamente. Então veja a figura para a gente dizer amém. O orvalho do Hermon é tão copioso que, mesmo em tempo seco, as tendas das pessoas ficam tão molhadas como se tivesse chovido a noite inteira. Olha o orvalho que Davi está falando. É como se tivesse chovido a noite inteira, de tão profuso, de tão copioso que é o orvalho de Hermon. Olha a figura. A unção sobre Arão foi tão copiosa, porque os sacerdotes eram ungidos na testa, mas o sumo sacerdote recebeu uma unção tão copiosa que desceu por sua barba até a orla das suas vestes sagradas. Olha o fechamento deste salmo. O copioso orvalho do Hermon foi associado ao óleo copioso da unção para mostrar o valor da união entre irmãos. Qual era a importância do abundante orvalho do Hermon para aquela região? Sem o orvalho tudo secava, tudo murchava, tudo perecia. Com o orvalho, vida, bênção, abundante, prosperidade, fertilidade. Qual a importância da profusa unção sobre Arão para a nação de Israel?
falava da santidade, falava da autoridade espiritual, falava da profusa bênção sobre ele. Você lembra como é a bênção sacerdotal? Assim abençoareis o meu povo. Isso era o sacerdote que faziam. Vamos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante e te dê a paz. Não citei a bênção correta? Está lá em Números 6, versos 24, né? 24, você depois procura aí. Isso era o sacerdote que abençoava, e cada palavra dessa tinha um significado maravilhoso, que não dá para a gente descrever aqui no momento, mas que acontecia, quando ele levantava as mãos e abençoava o povo, aquela bênção acontecia. Se você vê Abraão abençoando o seu filho Isaque, se você vê Isaque abençoando Jacó, e depois abençoando Esaú, depois você vê Jacó abençoando os seus filhos, cada coisa que ele dizia se cumprir com os filhos. Era a importância dessa unção sobre o sacerdote, e é exatamente isso que o salmista está dizendo. Então, vou repetir: o copioso orvalho do Hermon foi associado ao óleo copioso da unção, para mostrar o valor dessa união. Assim é a união entre nós hoje. Para terminar, olhe bem para o Salmo. Olhe bem para o Salmo. Vamos lá. Quantas vezes eu disse tem a palavra desce? 3. Olha aí, ó. Verso 2, leia. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce. O que desce vem de onde? Diga bem alto: o que desce vem de cima. Vamos lá. Sobre a barba de Arão, e que, diga bem forte, desce a orla das suas vestes. Verso 3: como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora vamos ver. Desce sobre a cabeça, desce sobre a barba, sobre as vestes, desce sobre os montes de Sião. Termine o versículo: porque ali o Senhor ordena a bênção. Isso é glorioso. Escute, isso é glorioso. O que Davi está dizendo é que aonde há união, a bênção do Senhor desce. Não sei se você entendeu. Me lembrei agora do Márcio Braga. Se você não entendeu, era para você dar glória a Deus. Então observe, irmão: assim como óleo precioso desce sobre a barba de Arão, assim como óleo precioso desce sobre suas vestes, assim como o orvalho de Hermon desce sobre os montes de Sião, da mesma forma, a verdadeira união, como todas as dádivas de Deus, vem lá de cima, do Pai das luzes. Não há verdadeira união, não há paz, não há unidade e nem prosperidade que não venha lá de cima. Qualquer união que não venha lá de cima, ungida com amor ágape. Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu tem amor ágape por mim? Sim, Senhor, tu sabes. Simão Pedro, segunda vez, tu tem amor ágape por mim? Ele dizia que tinha filia, que era amizade. Na terceira vez Jesus disse: Simão Pedro, tu tens ao menos amizade? Aí Pedro chora. Jesus não quer apenas ser amigos, Ele quer ser o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus. E se houver união na sua família, vai haver bênção, vai haver prosperidade. Se houver união na congregação, vai haver bênção, vai haver prosperidade. Se houver união na igreja, vai haver bênção, vai haver prosperidade. Quem entendeu? Curve a sua cabeça, você aqui e você em casa.
Pastor Hamilton, peça a bênção da união para esses irmãos que estão assistindo, para os irmãos que ainda vão assistir essa mensagem, para que sejam prósperos e abençoados, tanto no sentido espiritual, como no sentido material também. Curve a sua cabeça. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Querido Deus e eterno Senhor, meu Pai, neste momento, Pai, elevamos as nossas vozes a Ti, para Te implorar a Tua bênção, Pai, sobre a vida dos Teus servos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sim, meu Deus. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Sim. A união em nossas vidas, que possamos desfrutar do amor ágape, que o Senhor possa olhar para o nosso interior e saber que nós nos amamos uns aos outros e vivamos na mesma fé e tenhamos a mesma comunhão, desfrutamos do mesmo Deus, que é Senhor nosso, Pai nosso, Rei nosso. Ó Deus, traz sobre a Tua igreja a bênção da união, que possamos desfrutar, meu Deus, da presença do Teu Espírito. Olha para os lares neste momento de aflição, momento de dor, momento de perdas, que o Senhor possa entrar com o Teu amor, e de todas as formas, Pai, trazer a união, trazer a bênção dos céus sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja. Ó Deus de paz, continua assim, Senhor, operando em nossas vidas, para todo sempre. Amém. Amém. Irmã Daiane, louvando a Deus, enquanto a irmã Daiane louva a Deus, nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Essa oferta de segunda-feira é para a nossa Secretaria de Missões. Os irmãos sabem que nós temos uma folha de pagamento um tanto alta. Todo mês são 30 mil reais que nós investimos em missões e precisamos dessa oferta. Você que está em casa, está nos ouvindo, também pode ofertar. Não temos a conta da igreja, não temos costume de colocar na tela, mas você que é de Bacabal, sabe como fazer isso, sabe como nos ajudar a manter os nossos missionários. Irmã Daiane. Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Deus não vai deixar. Aleluia. Você no vento. Essa luta vai passar. Ele hoje vai cessar todo sofrimento. Aleluia! Alguém está dizendo Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus não esquece os seus. Não, não, essa luta vai passar. Ao teu lado Deus está, Ele não te deixa só. Aleluia! E quando Deus levanta é pra te dar vitória. O inferno e potestades tem que recuar. Se Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar. Surge 11.000 pra te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele, crente separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo, está nas mãos do grande Deus. Aleluia! Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o teu
teu socorro, é teu protetor. Ele é o Altíssimo, guarda de Israel. De toda a terra ele é o Senhor. Seu nome está acima de todos os nomes. Ele faz principados por terra caírem. Toda autoridade está em suas mãos. Está contigo nesta luta, ele vai até o fim. Aleluia! Vai contigo até o fim. E quando Deus levanta é pra te dar vitória. O inferno e potestades tem que recuar. Se Deus está na frente, ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar. Surgem 11.000 a te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele. Tem te separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo. Está nas mãos do grande Deus. Aleluia! Se passares pelas águas, aleluia, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, aleluia, ele não te queimará. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros com fogo. Aquietai-vos, ele é Deus, é tremendo, é o Todo-Poderoso. Aleluia! E quando Deus levanta é pra te dar vitória. O inferno e potestade tem que recuar. Se Deus está na frente, ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar. Surgem 11.000 pra te derrubar. Você é protegido, é escolhido dele. Tem te separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo. Está nas mãos do grande Deus. Está nas mãos do grande Deus. Você está nas mãos do grande Deus. Aleluia! Amém. Fiquemos de pé, meus amados. Quero convidar à frente o irmão Eli Carvalho e a sua esposa, irmã Selma, para nós orarmos por vocês. Tem alguém que queira aceitar a Cristo como Salvador? Aqui ou em casa, se você quiser aceitar a Jesus como Salvador. Se você estiver aqui, venha à frente. O irmão pode convidar essa pessoa que estiver ao seu lado. Faça isso em nome de Jesus. Onde está uma pessoa para Jesus? Tem alguém? E você que está em casa e quer aceitar a Cristo ou se reconciliar, você basta se ajoelhar aí à frente do seu celular, do seu tablet. Alguém acompanha aqui o irmão? Ou da sua televisão, e aceite a Cristo como Salvador. Qualquer momento que você esteja ouvindo essa mensagem, viu, Osaías? Não esquece o tema da mensagem? Já pegou? Não? Então, é a excelência do amor fraternal. A excelência ou da união, fica mais fácil. A excelência da união fica mais fácil as pessoas entenderem. Então está aqui os irmãos, a igreja já os receberam, e vamos orar agora por eles. Chamamos o pastor Jairo para orar e impetrar a bênção apostólica. E você que quer aceitar a Cristo como Salvador, se ajoelhe aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, assistindo o culto conosco. Pastor Jairo. Também convidamos os irmãos para amanhã estar conosco na tarde de poder, a partir das 3h da tarde. Quem ainda precisa de oração, levante suas mãos assim comigo. Eterno Deus, nosso amado Pai, nós somos gratos a Ti por mais esta oportunidade rica que nós tivemos nesta noite, de estarmos aqui neste santo lugar. Somos gratos pela Tua doce palavra e pelo que Tu tens falado aos nossos corações,
pelo alimento que a nossa alma recebeu. E queremos aqui, ó Pai, pedir a Tua graça sobre nossas vidas, para que nós venhamos a pôr em prática tudo que nós aprendemos aqui nesta noite. Não nos deixe ser ouvintes negligentes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra. Vem derramar o Teu amor, Senhor, no nosso coração, a Tua graça e a unção que despedaça o jugo e que ensina todas as coisas, para que venhamos a viver, praticar e transmitir o amor que excede todo entendimento. Ó Pai, os Teus filhos que estão chegando nesta igreja para doravante congregar conosco, nós entregamos nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor os abençoe ricamente e, como costumamos dizer, que eles sejam bênção para esta igreja, Senhor, e que esta igreja seja bênção para eles. E o Teu filho e filha que pede oração, Pai, abençoa e concede aquilo que só Tu podes fazer na sua vida. Não te despede de nós, Senhor, fica conosco, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, concede-nos uma noite na Tua paz e na Tua bênção. Tudo te pedimos no nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Levante suas duas mãos para o céu para receber que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam contigo agora e sempre. Diga amém. Fale comigo, meus irmãos.